Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Deus vive longe dos meus pensamentos, a ansiedade mora dentro do meu coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas já sentiram ou sentem a ansiedade. Mas o que define a ansiedade? O que eu sinto? Impaciência, medo, sofrimento, é aquele estado de alerta, como se alguma coisa pudesse te fazer mal e você não sabe o que. É como se você estivesse esperando que algo acontecesse, mas não tem nada para acontecer. É como se alguma coisa faltasse, mas tudo está completo e você não consegue entender nem perceber a razão de que tudo isso acontece dentro de você. E vira e mexe, esse sentimento aparece sem razão e sempre estraga os seus planos, sempre estraga os seus dias. Você já buscou tratamento, você já tomou remédio, você já buscou terapias alternativas, já buscou diversas coisas. E parece que nem sempre isso tira de dentro de você. Sabe por quê? Porque a ansiedade é a fome da alma. Nada desse mundo pode remover essa ansiedade. Ela pode ser enganada por algum momento. É a mesma coisa que a bebida. Se você não se sente feliz, você vai lá e bebe e fica alegrinho. Mas quando o álcool sai do seu corpo, você volta àquele estágio anterior e talvez um pouquinho ainda mais triste, um pouquinho mais infeliz. Então as distrações do mundo, elas nos enganam. Elas dão uma falsa sensação. E parece que é assim que nós temos que viver, sempre com pequenos momentos de alívio dentro de uma vida inteira de sofrimento. Se fosse assim, nós poderíamos simplesmente escolher o que sentir, mas nós não podemos. Só que, como será que eu removo isso dentro de mim? O que a frase diz? Quando Deus vive longe dos meus pensamentos. Mas por que eu pensaria em Deus? Eu gosto de pensar nas minhas coisas, eu gosto de pensar na minha vida, eu gosto de pensar nos meus planos, eu gosto de pensar em mim. Pensar em Deus? Para que pensar em Deus? E é justamente por pensar assim que nós vivemos dentro de um ciclo, aprisionado. E nós sempre nos enganamos, achando que são os acontecimentos que vão mudar os nossos sentimentos. E não os nossos sentimentos que estão acusando a ausência de Deus. Quando você sente fome, não existe um desconforto, não existe uma dor? Quando você sente sede, quando você sente sono, sente. Os nossos sentimentos sempre estão alertando algo que nós precisamos fazer para que ele passe. Quando você sente fome, o que você faz? Você come. Depois que você come, você deixa de sentir. Interessante. E quando você sente sede? Você bebe água e você deixa de sentir. Então a ausência de sentimentos é a própria satisfação? Então se os meus sentimentos são negativos, é sinal que o meu corpo está acusando que alguma coisa está acontecendo. E o que será que está acontecendo? É a sua alma dizendo, olha, eu estou com fome, eu estou com sede de Deus. Se a gente vai lá em 1 Pedro 5, versículos 7 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que é a ansiedade? Um sofrimento. O que
que os meus irmãos estão passando? Por um sofrimento. Por que está existindo um sofrimento? Porque o diabo está andando ao nosso redor. E o que ele está fazendo? Ele está rugindo. E o que ele está procurando? Quem ele possa devorar. Eu sempre falo a mesma coisa, só que às vezes a gente não tem discernimento espiritual para entender. Os nossos sentimentos, eles estão acusando que espírito que está perto de nós. Quando é o diabo que está perto de mim, eu tenho sofrimento. Quando é Deus que está perto de mim, eu sinto paz. E é a mesma coisa do quando nós comemos. Eu senti a dor da fome, eu comi, eu não sinto mais. Paz, não sentir mais. Felicidade, ausência de tristeza. Então, quando nada me preocupa, eu me sinto bem e me sinto feliz. Se eu estou me preocupando, é sinal que eu não estou aceitando as coisas que estão dentro da minha vida. E se as minhas escolhas e as minhas decisões foram baseadas no sofrimento que eu sentia, certamente que é a mentira que eu vou estar vivendo na minha vida. Porque se é o diabo que influencia os meus pensamentos, o que ele quer fazer? Quer me devorar. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Vamos substituir essa palavra? Lancem sobre ele toda a sua dor. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Porque ele tem cuidado de vocês. Mas como eu lanço a minha ansiedade? Ou como eu tiro o meu sofrimento? Bom, então vamos entender. Se eu tenho fome, eu como. Se eu como, a fome passa. Se ela passa, eu deixo de sentir dor e sinto satisfação. Se eu estou sofrendo, o diabo está do meu lado. Só tem uma coisa que pode tirar o diabo de você: Jesus. Se eu me alimento da palavra de Deus, comer a palavra, ler a palavra, coloco ela dentro da minha consciência, minha alma se satisfaz, o diabo sai de perto, acaba o sofrimento, acaba a ansiedade, acaba o medo, acaba a dependência emocional. O diabo, o que ele quer fazer com a gente? Ele quer nos enganar. Deus, ele diz assim: olha, perante a mim vocês são todos iguais. Sabe o que o diabo diz? Você é melhor do que o outro. Como que uma mulher ou como que um cara pode não querer você? Você é muito superior que ele, você é muito mais bonito que ele, você ganha muito mais que ele, você é a melhor escolha. Como que essa pessoa, como que esse vassalo não te quis? Como que esse inferior não te escolheu? Aí você vai lá rotular a pessoa que ela é narcisista. Será que tá certo a gente querer rotular as pessoas sem Deus? Será que quando o diabo tá rosnando, quando o diabo está devorando, né? A carne, carência, né? A cama, o sexo, o vazio, a solidão. E aí? Quando Deus está longe de nós, nós não temos a capacidade de reconhecer quem nós somos. E esse sentimento de sofrimento que nós temos nos transforma em monstros. Porque nós queremos devorar, nós queremos fazer tudo isso passar e não passa. Não é a ausência de sucesso, não é a ausência de dinheiro, não é a falta de amor, não é o lugar que você mora, não é a cor da sua pele, não é a cor dos teus olhos, não é o teu corpo. Não é porque alguém foi, não é porque alguém ficou, não é o que você fez, não é o que te fizeram, não são os acontecimentos, não são nada. O que define a fome? É o que você comeu antes ou é a ausência de comer? É a ausência de comer. A ausência da palavra de Deus, ela nos transforma em monstros. E eu todos os dias tento dizer, olha, você precisa comer, que essa dor passa. E aí, de repente, você vai achar que não. Você precisa pegar cristais, pedras, precisa se conectar com a natureza, precisa do vento, do ar, da água, da matéria, sei lá de que mais. E que isso vai harmonizar você, para que 10 minutos você esteja perturbado de novo, buscando as mesmas coisas. Que Deus é esse que vocês acreditam? Que o tempo todo vocês precisam ser curados. É como se o cego que Jesus curou todo dia precisasse ficar gritando: Davi, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia. No outro dia, Jesus, filho de Davi. Todo dia, como se a cura da mulher do fluxo de sangue tivesse que ser feita todo dia, como se Lázaro precisasse ressuscitar todos os dias. Todos os dias, será que não tem alguma coisa errada?
O teu sentimento todo dia grita, eu tô com fome, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sentir fome. É melhor morrer que ficar sentindo fome. E você já pensou nisso? E aí? Os teus sentimentos gritam e você não compreende. Não compreende por quê? Porque não tem a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando você ouve esse devocional, quando você ouve louvores, quando você ajuda a evangelizar, quando você pensa em Jesus, a fome passa. E aí a gente percebe que Deus tem cuidado de nós e que nós sentimos paz. E percebemos que o diabo já não está mais perto de nós, porque já não tem mais barulho, já não tem mais tormenta, já não tem vozinha na cabeça, já não tem mais aquela vontade de ficar olhando rede social da pessoa, nem querendo saber de fofoca, nem que queriri, e fica reclamando e falando. Tudo isso passa. Tudo isso passa quando nós colocamos Jesus no lugar certo. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como que nós resistimos? Permanecendo firme na fé, tá bom? Como que eu aumento a minha fé? Lendo a palavra de Deus. Uma coisa está amarrada na outra. Você não acha que você vai ler a Bíblia uma vez e não vai ler nunca mais? Nós nos alimentamos todos os dias. Alguém precisa pedir para você respirar? Por que você respira? Porque se você parar, você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. Por que você come? Por que você vai no banheiro? Por que você dorme? Porque você sabe que existem consequências que são ruins para você. Então, pelo menos isso. Da mesma forma, nós podemos viver sem a palavra de Deus? Podemos. Deus nos dá o livre-arbítrio e é justamente isso. Escolher se você vai se alimentar ou não. Se você quer viver a tua vida e buscar os teus interesses a preço de sofrimento, ou se você quer viver em paz, na dependência de Deus. Aí você escolhe. E se Deus perceber que o teu interesse é esse, você vai viver toda a eternidade. E você vai começar a ajudar outras pessoas a entenderem a mensagem de Deus. O que Jesus dizia? Meu povo perece por falta de conhecimento. O que mais que ele dizia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então tá todo mundo lutando. O que eu sempre falo? Que é uma batalha espiritual. Que ela não escolhe sangue, ela não escolhe família, ela não escolhe amizade, não escolhe tempo, não escolhe nada. Ela escolhe quem tá firme na fé resistindo e quem não tá. Você costuma orar com que frequência? Orar, conversar com Deus, ficar martelando a mesma coisa e falando a mesma coisa não é orar, é conversar com Deus, é pedir discernimento, sabedoria, é contar, é falar, olha, Senhor isso, Senhor aquilo, é agradecer. Obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia, obrigado. É reconhecer que a tua vida sem Deus não tem valor. Oração. E aí, é o tempo todo, ou de vez em quando, ou de vez em nunca, ou só quando os teus sofrimentos estão insuportáveis? Engraçado, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando o sofrimento é extremo, quando a doença chega a tal ponto de se manifestar dentro do corpo, aí você lembra que tem um Deus. Aí você busca. Aí você chora, aí ajoelha. Basta ficar um pouquinho bem, basta se alimentar, a gente fica em paz. Só que aquela comida ela vai digerir daqui a um tempo e vai voltar tudo de novo. É por isso que certas pessoas elas não conseguem se converter, porque elas não mantêm firme na fé elas não resistem. Se a gente continua lendo em 1 Pedro 5, versículo 10, 11 e 14, a palavra do Senhor ela diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Saúdem uns aos outros com beijos de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. O sofrimento ele passa? Segundo a palavra, sim. E por que ele passa? O Deus de toda graça que os chamado, propósito, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofridos por pouco tempo. O que vai acontecer?
os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, quando Deus entra na nossa vida, o que acontece com o sofrimento? O sofrimento, ele passa. E a nossa vida restaurada, que é um exemplo de restauração, a vida de Jó. O mal não andava ao seu redor, não viu que Jó era um servo do Senhor, não viu que o Senhor abençoava a vida de Jó e ele achava que era justamente só por isso que Jó adorava ao Senhor. E mesmo no meio de toda a dificuldade, Jó permaneceu firme. Depois que ele foi provado, testado, todo aquele sofrimento passou e Deus restituiu várias e várias vezes mais tudo aquilo que ele tinha perdido. Então o sofrimento, ele vai acabar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por que você ainda continua chorando? Eu respondo, porque você não aceitou as coisas que aconteceram. Você ainda continua questionando, continua querendo reviver, continua querendo achar um culpado. Quem culpa as pessoas é o próprio diabo. Nós aceitamos a culpa e nós conversamos com Deus pedindo perdão. Esse é o começo de tudo. E aí o sofrimento acalma, por quê? Porque eu me alimento da palavra de Deus e aquela necessidade de amor humano, de aprovação, de tudo ela passa. Então se o outro pode ser subjugado como narcisista, pouco importa. Eu não dependo dele para nada, eu dependo de Deus. Então o que as pessoas são ou deixam de ser, para mim, tanto faz. Porque o Senhor, Ele está restaurando a minha vida. Ele está me confirmando. Eu já não sinto mais medo, eu já não sinto mais insegurança, eu já não sinto que eu estou sozinho, eu já não sinto que eu dependo do outro para ser feliz. Eu sinto que eu dependo de Deus. Os fortalecerá, nós falamos sobre isso esses dias, sobre a fortaleza que cerca, aquilo que garante que nós possamos nos sentir protegidos e porá sobre firmes alicerces. Então nós estaremos de pé, nós nos ajoelharemos para o Senhor, mas para nenhuma pessoa mais. Nós não temos mais submissão aos homens, mas temos submissão a Deus. E isso não quer dizer que eu vou ter um caráter arrogante, que eu vou bater boca, eu vou fazer, por quê? Porque o Espírito do Senhor é o Espírito de mansidão, de humildade. Então, a princípio, parece que eu estou querendo uma coisa, mas Deus, Ele me coloca no meu devido lugar, que é de servo, que é de obediência. E a palavra, ela deixa muito bem clara que a minha vida e o meu sofrimento, eles vão mudar quando eu começar a me alimentar da palavra de Deus, começar a me posicionar. Qual lado que você está? Quem é o inimigo? Se você vive como o mundo vive, se você busca a solução do seu sofrimento como o mundo busca, você não está do mesmo lado que eu. O meu lado é Cristo. E toda dor, todo ranger de dentes, tudo passa. Tudo passa. Nessa vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. E é exatamente isso. Deus é o nosso poder. Sem Ele, a fome sempre vai existir. A ansiedade sempre vai existir. A angústia, o medo, a frustração, a decepção, o sofrimento sempre vai existir. Com Ele, nós nos sentimos satisfeitos. E assim como a fome passa, essa dor também passa. E eu trouxe um versículo no fim, que é para uma breve reflexão. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Que beijo é esse? Será que é beijo na boca? Será que é beijo no rosto? E aí fica a mente de vocês dizendo o que tem dentro do teu coração. Quando você lê essa palavra, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Quem será que está falando isso? É um beijo sensualizado? É um beijo no rosto? E aí? Deus, Ele não tem medo do toque, Ele não tem medo do abraço, Ele não tem medo de nada. O problema é a intenção das pessoas e o pensamento. Porque se você é puro, tudo que você faz para Deus é puro. Eu não vejo maldade em nenhuma dessas coisas. A maldade tá quando você quer devorar, né? Você quer devorar o irmãozinho ou a irmãzinha.
né? O varão, né? Quer casar, vou casar, Só isso. E aí, casou e descasou, né? Por quê? Porque uma relação sem Deus ela é insuportável. Imagina o demônio dentro de duas pessoas sambando. Não tem relação. A paz a todos vocês. Para quem que tá a paz? Que estão em Cristo. E se eu não estou em Cristo? É o inferno. É simples assim. Sem Deus a fome não passa. E você acha que a fome passa se a mulher voltar, se o marido voltar, se o filho nascer, se tivesse dinheiro, se fizesse isso. Cara, maluquice. É maluquice. Não adianta você ficar crendo. E aí, quando você acha que não é o suficiente, você começa a inventar religiões, começa a inventar crença, começa a inventar rituais, começa a procurar guru, coach, mentores, e acha que essas pessoas que estão tão perdidas quanto você vão te guiar a algum lugar, sabe por quê? Porque você pagou. Não dá. A palavra ela é clara, ela é gratuita, o caminho é simples e a dor ela passa. É só ler. Por mais que pareça muito pouco, essa é a resposta que você está procurando. Está dentro da palavra de Deus, é só ler. Você vai começar lá em Mateus. Lá em Mateus e vai seguindo. Vai terminar o Novo Testamento inteiro. Cada dia você pode ler uma página ou pode ouvir. E aí a tua vida, e você vai sentir que as coisas vão mudar, os teus pensamentos vão mudar, o teu sentimento vai mudar, a ansiedade vai passar. Quando você ouvir uma pessoa falando sobre os seus sentimentos, e aí, como que você está se sentindo? Ah, tô triste, tô desanimado. Já começa a saber quem que tá rugindo do teu lado, ou quem que tá oprimindo aquela pessoa. E você, num simples gesto de compartilhar um devocional, de compartilhar um louvor, de compartilhar a palavra de Deus, um versículo, seja lá, você está ajudando a alimentar essas pessoas. Um versículo pode mudar uma vida sim. Porque às vezes nós encontramos pessoas na rua que elas vão falar para nós alguma palavra de nós, Jesus te ama e não sei o quê. E aquilo fica dentro de nós como se fosse uma semente que está crescendo para que nós pudéssemos nos alimentar dela. E Deus ele sempre vai começar pequeno na nossa vida. A gente sempre vai ficar duvidando, sempre vai achar que não pode ser assim, é muito fácil. Mas realmente é o que muda. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa ajudar você a entender que esse sofrimento ele pode passar, que Deus ele vai restaurar a tua vida, que a maldade que você vê, a maldade que está dentro do teu coração e a pureza que nós temos é a palavra que está dentro de nós, porque sem Deus nós somos a pura maldade. Então que o nosso olhar ele possa ser consagrado ao Senhor, que os nossos pensamentos possam ser do Senhor, que o nosso comportamento também seja do Senhor e que a nossa vida e o nosso chamado possam ser do Senhor. Tudo isso graças a Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.